Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje vai abordar o Setembro Verde, uma campanha de conscientização sobre a doação de órgãos. Dados do Ministério da Saúde apontam que 27.688 transplantes de órgãos foram realizados no Brasil em 2019. Já em 2020, o registro de doadores de medula óssea, por exemplo, apontou queda de 30%. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo e cerca de 90% dos transplantes no país são realizados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E existe uma legislação que regula todo o processo de doação e captação de órgãos e tecidos. Vamos agora saber mais sobre este assunto e entender como é possível ajudar outra vida. Com a palavra, Dr. Rogério Xavier do Nascimento. Qual é a proposta da campanha Setembro Verde? Bom, a ideia de pegar um mês todo e criar essa situação é porque durante o mês acontecem várias campanhas nos hospitais, até na mídia, né, tentando chamar a atenção, né, do público em geral para a importância da questão da doação de órgãos. Então, assim, é um mês onde se concentram atividades, dentro dos hospitais a gente acaba criando palestras, tentando realmente chamar a atenção da população para essa situação. A redução de transplantes durante a pandemia traz uma preocupação relevante? Olha, eu acredito que não, até porque a gente ainda não, né, a gente não terminou o ano de 2021, mas pelos dados que a gente tem por enquanto, isso já está sendo retomado. No ano de 2019, nós tivemos um pouco mais de 9 mil transplantes no Brasil. Isso caiu cerca de 20%, então em 2020 foram pouco mais de 7 mil, mas eu acredito que isso se deu mais por uma questão de adaptação da estrutura hospitalar para essa situação da pandemia. Houve uma redução do número de voos internos, o que é uma coisa que impacta muito, porque vários órgãos muitas vezes são transportados de um estado para outro através de transporte aéreo. Então, a somatória de tudo isso acabou causando essa redução. Não foi por mudança de comportamento ou de vontade das pessoas, acho que é mais uma questão de adaptação à situação. Então, acredito que esse ano já devemos ter números melhores novamente. Quais tipos de transplantes tiveram menor redução durante a pandemia? Foi uma coisa generalizada. Os órgãos que mais são transplantados são córnea, rins e fígado, depois coração, né? Então, assim, não houve nenhum fato específico que causou a queda de algum. Foi uma coisa global mesmo. Existe uma diferença entre os transplantes de órgãos realizados pelo SUS e pelo sistema privado? Não. Assim, o Brasil é o país que tem o maior sistema de transplantes públicos. É o número 1 do mundo todo. 96% dos transplantes são bancados pelo governo federal. Então, assim, quando acontece num hospital privado, é o próprio Sistema Nacional de Transplantes que cuida disso. A diferença é que, em vez de ser feito no hospital público, ele está sendo feito no hospital privado. Assim, o maior número que a gente tem no Brasil são hospitais públicos, né? Então, por isso que o maior volume acaba sendo nos hospitais públicos, mas não existe diferença nenhuma. As equipes são as mesmas, a lista é a mesma, a forma de procedimento é igual, o que muda realmente é só o local. Como é a atuação do Hospital Municipal no trabalho do transplante de órgãos? Cada hospital, por lei, ele é obrigado a ter uma comissão interna de transplante, tá, que cuida dessa questão de avaliar os potenciais doadores, quais são os pacientes que têm essa possibilidade, qual a situação clínica que ele está, se é possível ou não, fazer o processo do diagnóstico da morte encefálica, no caso, né? Abordar a família. Então, nós temos uma comissão muito bem atuante dentro do Hospital Municipal, que nos últimos anos, através de treinamentos e aprimoramento, a gente conseguiu realmente ter um crescimento muito interessante.
nós respondemos à região de Campinas, né? Acima dessa Comissão Interna de Transplantes, que a gente chama de CIT, tem a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos. No estado de São Paulo, nós temos 10 divididos por região. Nós estamos subordinados à região de Campinas. Então, assim, nesse período, a gente teve um crescimento muito grande dentro dessa nossa região. Para você ter uma ideia, em 2017, nós fomos o hospital que mais fez doação de coração no estado de São Paulo todo. Foram 9 doações de coração, que é uma captação e um transplante complicado, tem uma logística muito complexa, é um órgão que precisa ser transplantado em até 4 horas, o transporte muitas vezes tem que ser de helicóptero ou avião. Então, assim, e isso foi um trabalho construído durante todos esses anos dentro do Hospital Municipal, que nos trouxe esses números aí. Então, a gente está sempre entre os hospitais da nossa região que mais faz captação de órgãos. E nós agora vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com esse bate-papo sobre o Setembro Verde, que reforça a importância da doação de órgãos. E nós voltamos com o nosso programa. Hoje o bate-papo é sobre a campanha Setembro Verde, que foca na conscientização sobre a doação de órgãos, com a palavra o Dr. Rogério Xavier do Nascimento. Quais são os órgãos que podem ser doados? Córnea, coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas. E aí a gente entra nas questões que muitas vezes as pessoas nem sabem. Ossos, pele, tendões, vasos sanguíneos. Então, assim, quando se trata de órgãos vitais, né, coração, rim, fígado, então um doador pode ajudar aí 5, 6, 7 pessoas. Agora, quando você expande isso, por exemplo, por uma captação de osso, de pele, que vai servir para fazer curativo em grandes queimados, esse número aumenta muito, entendeu? Então, realmente, um doador, ele consegue ajudar muitas pessoas. Como funcionam os transplantes com doadores vivos? Aí já é uma situação diferente, né? Isso é uma coisa muito interessante das pessoas entenderem. Existem 2 tipos de doador, o doador vivo e o doador com morte encefálica, que é esse que a gente trata dentro do hospital, que sofreu alguma lesão cerebral gravíssima, ou por um acidente, ou por um derrame. Então ele perde a função do sistema nervoso, mas os outros órgãos acabam estando viáveis e são passíveis de doação. No caso do doador vivo, ele consegue doar rim, que ele tem 2, então ele pode doar 1, medula óssea, que é feita por aspiração da medula óssea, uma parte do fígado e parte do pulmão, que já é um transplante bem complicado. Nós tivemos algumas captações de pulmão aqui no Hospital Municipal e talvez seja o mais complexo de todos, até mais do que o coração. Então, o doador vivo consegue doar esses 4 órgãos, né? Incluindo a medula óssea como um órgão, né? E existem critérios bem definidos. A pessoa tem que estar numa boa condição de saúde, né? Porque ela não pode estar com alguma doença, porque senão ela vai se prejudicar e vai prejudicar a pessoa transplantada. Precisa ser um parente de até 4º grau para poder fazer essa doação para um parente. Pode ser uma pessoa que não seja parente, mas isso precisa de uma autorização judicial. Então, o transplante entre vivos já é uma questão um pouco mais complicada, mas é possível de ser feito. Exames têm que ser feitos, se existe a compatibilidade sanguínea, imunológica, né? Então, mas é possível ser feito, sim. Como acontecem os transplantes após o óbito? Certo, então, assim, vou fazer um resuminho para entender o panorama, porque é uma coisa realmente bem complexa. Então, começa tudo com um paciente que teve uma lesão cerebral grave, né? Ou por um traumatismo crânioencefálico, ou por uma hemorragia cerebral gravíssima, ou por uma isquemia, enfim. Esse paciente ele entra em coma
E na avaliação diária, quando ele está na UTI, os médicos vão avaliando a questão dos reflexos e tal, e num determinado momento percebe-se que, apesar do coração estar batendo, de estar tudo estável ali, ele não tem mais atividade neurológica, não tem mais atividade cerebral. A partir desse ponto, a nossa comissão é notificada e dali para frente começa um processo do diagnóstico de morte encefálica. Exames clínicos são feitos, exames de laboratório são feitos, exames de imagem são feitos, para a gente definir que aquele cérebro não está mais funcionando, certo? A partir daí, uma vez que a gente faz o diagnóstico de morte encefálica, a família é abordada para saber se a doação vai ser feita ou não. Uma vez a família concordando com a doação, nós notificamos essa nossa central em Campinas e outros exames são feitos. Vem um pessoal de Campinas, coleta o exame de sangue, leva para lá para ser feito exames para saber se aquela pessoa não tem uma doença que seja transmissível para o receptor, a compatibilidade imunológica com a pessoa que vai receber. Aí eles desenham um panorama daquela pessoa e na lista dos receptores começam a ver quais as pessoas são compatíveis para receber aqueles órgãos. E aí a gente faz o agendamento da retirada dos órgãos. E nesse momento, os receptores já estão sendo contatados, indo para os hospitais, o órgão é retirado, levado e transplantado. Qual a diferença entre um paciente em coma e com morte encefálica? Um paciente em coma, ele tem ainda possibilidade de reversão. Ele está em coma porque o cérebro parou de funcionar momentaneamente por alguma situação, mas ainda é passível disso ser resolvido e ele acordar e ele recuperar a sua função sensorial. O diagnóstico de morte encefálica, ele é irreversível. Se a pessoa tem o diagnóstico que está em morte encefálica, é diferente do coma, ele não tem reversão. Isso é irreversível. Então esse é um ponto realmente importante das pessoas terem esse entendimento. Qual é a segurança de um diagnóstico de morte encefálica? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque isso é uma coisa que muitas vezes aflige aquela família, né? Ah, será que você não vai estar tirando o órgão do meu parente que ainda está vivo, que tem alguma chance, né? Então, assim, é um diagnóstico muito seguro. Para você ter esse diagnóstico fechado, são 2 médicos que fazem um exame clínico naquele paciente, né? Até a gente fechar, a gente ainda chama de paciente, né? Então, assim, são 2 médicos diferentes. Hoje, no intervalo de 1 hora, um faz um exame clínico, que é um exame que testa reflexo, testa se a pessoa tem a respiração ainda espontânea ou se não está mais respirando, porque isso indica que o encéfalo não está mais funcionando. Esse exame é repetido por um médico diferente 1 hora depois. E, além disso, ainda tem a terceira etapa, que é um exame que vai avaliar a função do encéfalo. Então, pode ser um exame de imagem, que vai diagnosticar se o sangue está chegando ainda lá no cérebro ou não. Pode ser um exame que vai avaliar se existe atividade elétrica ainda, se ele está funcionando, um eletroencefalograma. Então, eu digo assim, é um diagnóstico bem seguro. Ninguém precisa ficar preocupado, porque uma vez que a gente... É uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente bate o martelo nesse diagnóstico, é porque realmente a gente tem certeza. A gente teve um caso muito interessante aqui no Hospital Municipal, um paciente jovem, que, para você ter uma ideia, a gente demorou 15 dias para fazer esse diagnóstico, porque era um acidente de moto, ele teve um traumatismo crânioencefálico, e ele já tinha o exame clínico dava que ele não tinha reflexo, tudo, só que quando ia para a angiografia para ver essa questão do fluxo sanguíneo, tinha lá um filetezinho de uma artéria que a gente sabia que aquilo não tinha viabilidade nenhuma, mas por uma questão assim técnica, a OPO não validava, a gente tinha que repetir
E a gente demorou 15 dias. E depois desses 15 dias a gente conseguiu fechar e ele ainda foi doador de coração. Então é um caso muito interessante. Então é um diagnóstico bem seguro. Quais são as maiores dificuldades encontradas pelos pacientes e familiares em relação à doação de órgãos? Aí entra tudo na questão familiar, né? Os que são mais novos talvez não lembrem, mas a gente teve, muitos anos atrás, no RG, se tinha que colocar se você era doador ou não. Isso não vale mais, muita gente ainda acha que vale. Então, assim, o que precisa é a pessoa tem que manifestar para a família, porque não pode ser feita se a família não autorizar. Eu posso chegar para minha família e falar, quero ser um doador tal, mas se na hora ali a minha família não autorizar, a captação, a doação não vai ser feita. Então, assim, esse é o ponto importante, né? Que precisa da autorização da família. Como lidar com a negativa familiar diante da possibilidade de uma doação de órgãos? Uma coisa que a gente aprendeu com o nosso médico responsável pela OPO de Campinas, o Dr. Sardinha, é isso aí. Assim, a gente nunca perde uma doação, porque na verdade a gente nunca teve, né? A doação é uma coisa espontânea. Então, assim, a questão técnica é sempre complicada, mas a parte emocional, até da equipe, talvez seja mais difícil e que a gente mais tenha que trabalhar. Do próprio pessoal que trabalha no hospital, não é fácil também, muitas vezes, entender o que está acontecendo. Então, assim, não existe uma frustração, porque a gente já trabalha com esse conceito. Doou, que legal, ótimo, né? Ganhamos uma doação. Não ganhou, não teve, não foi autorizado, nós não perdemos, porque, na verdade, nunca foi doado, nunca foi nosso, nunca foi de ninguém, né? Então, assim, essa é uma questão que a equipe trabalha bem. Acho que o mais importante é a família estar tranquila, entendeu? Ela tem que estar certa e satisfeita do que está fazendo. Acho que esse é o ponto principal. É muito interessante esse assunto, não é mesmo? Então não sai daí, porque já já voltamos para trazer mais informações sobre a campanha Setembro Verde e a importância da doação de órgãos. E voltamos para o nosso último bloco de hoje, para continuar a conversa sobre a campanha Setembro Verde, com a palavra o Dr. Rogério Xavier do Nascimento. Como funcionam as listas de espera por doação de órgãos no Brasil? Então, existe uma lista única, certo? Que é controlada pela Secretaria Nacional de Transplante. E assim, é uma lista que ela funciona por ordem cronológica, ou seja, quem entrou primeiro está na frente de quem entrou depois. Mas existem critérios para essa lista funcionar. Então, compatibilidade com o órgão que está sendo doado, qual o tipo de órgão, então, a gravidade da doença. Então, às vezes, alguma pessoa que está mais para trás da lista, ela está mais grave do que quem está lá no topo da lista. E muitas vezes esse transplante é feito. Mas é uma lista única, controlada pelo sistema e não há formas assim disso ser alterado. É uma lista única para cada tipo de órgão que a pessoa precisa. Na sua opinião, a doação de órgãos deveria ser algo obrigatório? Então, na minha opinião pessoal, não. Eu acho que é uma coisa que tem que ser espontânea. Eu acho que tem que ser um ato de caridade, assim. Eu acho que é uma coisa que tem que ser tanto para a pessoa que manifestou esse desejo, como para a família daquela pessoa que é quem vai autorizar. Eu não vejo com bons olhos a questão da obrigatoriedade. Tudo que é obrigatório criam situações difíceis. Então, assim, e entra naquela questão, né, de como encarar como a gente se sente quando a família nega. Então, assim, se torna obrigatório, você tem que respeitar aquela pessoa, aquela família que
muitas vezes não tem um entendimento, e você veja que em nenhum momento a gente falou em questão religiosa aqui, né? Isso não é o maior problema, na verdade, que a gente tem. É mais a questão de entendimento mesmo. E se você torna isso obrigatório, a gente já passou por situações de pessoas que você explica, eu já sentei na frente de família, expliquei todo o processo do diagnóstico. Olha, então ele já morreu, agora é só o coração que está batendo, e depois que você fica ali 1 hora conversando, a pessoa vira e fala: tá bom, doutor, mas para Deus nada é impossível, vamos esperar. Então, assim, como que você vai tornar uma situação dessa obrigatória, entendeu? Então, eu não sou a favor, não. É preciso ter algum documento comprovando ser doador de órgãos? Não há necessidade da pessoa deixar nenhum tipo de documento. Ela só precisa manifestar para a família esse desejo e a família respeitar, né? Voltando na questão da dificuldade que você perguntou, essa talvez seja a maior dificuldade, da família aceitar essa questão. É uma coisa muito complicada, porque a gente tinha um conceito de muitos anos atrás da medicina que a vida estava ligada ao coração, certo? Então, assim, tem batimento do coração, a pessoa está viva. Não tem, ela não está viva. Só que com o avanço da medicina, exames e foi-se chegando à conclusão que, na verdade, o que mantém uma pessoa viva é o funcionamento do cérebro, né? Então, hoje, do ponto de vista científico e legal, a pessoa ela está em óbito quando o cérebro não está mais funcionando. Só que o coração continua batendo, claro, por um tempo, né? Depende muito de idade e tal. Ele continua funcionando, porque ele tem um estímulozinho próprio, elétrico, ali, que faz ele funcionar. Então, fica difícil, às vezes, a pessoa entender que, poxa, mas o senhor está dizendo que o meu parente está morto, mas eu estou vendo aqui no aparelho que o coração está batendo. Então, assim, talvez, aí voltando na questão do hospital municipal, o nosso, tem que chamar de sucesso, é uma palavra um pouco complicada, mas o nosso bom desempenho seja nesse ponto de, desde que o processo se inicia, uma conversa muito franca com a família, mostrando todo as etapas do processo, já esclarecendo. Então fica mais fácil quando você chega com o diagnóstico, a pessoa já consegue entender. Mas eu colocaria que talvez a maior dificuldade é esse entendimento, entendeu? Existe contato entre as famílias dos doadores e receptores de órgãos? Não pode acontecer. Esse contato ele não pode acontecer por vários motivos. Acaba acontecendo, porque o pessoal dá jeito para tudo, né? Até na televisão, às vezes você vê encontro, tudo assim, mas é uma coisa que, teoricamente, o sistema não permite, para que não haja nenhum tipo de interferência, infelizmente, a gente sabe que a gente lida com vários tipos de pessoa, né? Então, para não ter nenhuma questão financeira, de compensação não só financeira, como emocional. Então, assim, o certo é que quem recebe não sabe de quem veio. Isso é o que está definido, inclusive, por lei, né? Então, assim, essa questão que você colocou é interessante, porque a gente recebe até muito treinamento para como abordar a família, né? Essa conversa com a família, quando você tem o diagnóstico e vai abordar a situação de se vai doar ou não, né? A gente muitas vezes coloca, né, assim, e se fosse você no lugar da família de alguém que precisa de um coração ou de um rim para sair de uma lista de hemodiálise, né? Então, assim, eu acho que na vida você se colocar no lugar do outro é um exercício muito interessante, né? E talvez a questão da doação de órgãos seja uma oportunidade muito grande para as pessoas fazerem isso, né? Se colocar, mas e se fosse a minha filha que estivesse precisando, né? Então, é um ponto interessante esse. Quais são os requisitos para doar órgãos? A gente falando nesse caso do doador de morte encefálica, né?
Qualquer pessoa, não tem uma faixa etária específica, tá? Não existe, inclusive, um limite superior de idade, porque nós temos pessoas que têm 80 anos, que têm corpinho de 60, né? E vice-versa, né? Então, assim, é uma coisa que é avaliado caso a caso. Claro que quanto mais idoso, muitas vezes aquele órgão já está também um pouco desgastado pelo tempo, tudo, mas não existe esse critério. Então, a pessoa que tem a condição saudável, como a gente trabalha com um doador que teve uma lesão cerebral, então a gente tem um público às vezes muito jovem, que são dos acidentes, né, de carro, moto. Então, basta aquele órgão estar viável. Muitas vezes, quando a gente tem um potencial doador, todos os órgãos são analisados e a gente só consegue captar alguns, né? Porque os outros, às vezes, não estão compatíveis para alguém que está na lista. Então, não existe uma regra muito, é só estar saudável, né? Crianças também podem ser doadoras de órgãos? Podem ser doadoras, sim. Nós temos um limite inferior, que são 7 dias de vida. Então, assim, a gente só faz o exame do diagnóstico de morte cefálica de 7 dias para cima. Então, nós já tivemos casos aqui no Hospital Municipal, que tivemos bebês que foram doadores, né? Então, pode ser sim, funciona da mesma forma como adulto. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. Para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.